Senhoras e senhores, conforme prometido no último vídeo que a gente gravou, da aula de apresentação, eu iria fazer nessa aula, vou fazer uma aula sobre como você pode começar sua redação. Olha o drama vivido por grande parte dos vestibulandos desse país, né? Ai, professor, como que eu começo? Ai, eu não sei começar. Como eu não sei começar, eu não sei desenvolver, eu não sei terminar, e aí eu tô ferrado na redação, não é isso? Não, meu querido, minha querida, porque nós vamos aprender hoje a fazer a introdução da redação de um jeito muito simples, de um jeito muito tranquilo, certo? Eu sei que tem gente que fica aí esperando, né, de um vídeo, efeitos especiais, aí tem que aparecer uma legenda muito louca, um PowerPoint. Galera, eu não sei mexer nisso, meu negócio é redação, certo? Então o que importa pra mim é o conteúdo, não a forma. Vocês podem ver que o meu recurso aqui é uma folha de papel. E vamos combinar? Lá no dia do vestibular, o que você vai usar? Além de uma folha de papel e uma caneta, não é verdade? Às vezes, menos é mais, beleza? Vamos começar nossa aula aqui. Como eu posso começar minha redação? Primeira coisa que a gente tem que ter noção. Redação, a introdução dela, é algo breve, algo rápido, algo direto ao ponto. Como assim? Preste atenção. Quando você tem um tema de uma redação, o que você vai ter no seu texto? Você vai ter uma tese. O que é essa tese? É a ideia que vai ser defendida dentro do texto. Se um tema é X, né, ou você vai ser contra ou você vai ser a favor de X. E eu já vou dar exemplos aqui. Sendo assim, uma introdução ela não passa de 2 linhas. Porque você vai apresentar para o corretor o seu posicionamento logo de cara. Se você é a favor, se você é contra, se você é isso, se você é aquilo. Os porquês de você ser a favor, os porquês de você ser contra, você deixa para o desenvolvimento, para a argumentação. Lá em que você vai colocar citações, dados históricos, isso é para outra aula, certo? Vamos nos limitar aqui. Basicamente, numa redação dessa que você vai fazer no vestibular, você tem... Todo mundo fala, você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, não é isso? Além disso, você tem que ter o seguinte em vista. Você tem uma tese a ser defendida, uma antítese, que é o quê? Um contra-argumento, que eu vou explicar em outra aula como você usa a contra-argumentação. Não estou falando de contradição, estou falando de contra-argumentação. Então você tem uma tese, uma antítese e uma síntese, que é o resumo de tudo aquilo que você colocou, sintetizando, finalizando o texto. Então, além de introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem tese, antítese e síntese, certo? Vamos nos manter hoje na questão da introdução. Eu separei aqui os últimos 5 temas do Enem, para a gente dar uma analisada e como eles poderiam ser introduzidos. Os últimos 5, certo? No ano de 2012, né, só continuando aqui o que eu estava falando, uma introdução ela deve ser breve. Então eu vou dar hoje 2 dicas de como começar uma redação. A primeira é se posicionando e apresentando a tese de uma maneira breve, beleza? E a outra é transformando o tema numa pergunta. E você inicia o texto respondendo a essa pergunta que foi formulada na sua cabecinha. Mas vamos começar do começo aqui. Primeiro vamos ver exemplos de como você começa a redação de uma maneira breve e concisa. Vamos lá. No ano de 2012, o tema da redação do Enem, né, foi sobre o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Esse foi o tema de 2012, tendo em vista um cenário em que nos últimos anos, antes de 2012, né, os anos entre 2009 e 2012, o Brasil apresentou um certo desenvolvimento econômico, né? Isso lá no governo, na virada do governo Lula para o governo Dilma, apresentou um certo desenvolvimento econômico e uma certa euforia. Eu lembro que na época uma grande revista econômica inglesa publicou em sua capa uma foto do Cristo Redentor, né? Lá no Rio de Janeiro, decolando como se fosse um foguete, aludindo ao boom econômico brasileiro. Que ironia, né? Se a gente fosse apresentar esse tema hoje, ele não teria o menor sentido.
aí vai a questão de contextualização histórica que nós vamos ver em outra aula também. Então o tema desse ano, 2012, foi movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Como isso poderia ser introduzido de uma maneira breve e resumida, apresentando a tese que eu tinha à época? O movimento imigratório no Brasil, neste século, mudará e muito a paisagem étnica do país em razão das inúmeras mudanças econômicas ocorridas nos últimos anos. Nossa, digna de chorar essa introdução, né? Você gostou, fala a verdade, você gostou. E aí, explicando, eu afirmei aqui na minha apresentação, na minha introdução, de que esse movimento imigratório no Brasil nesse século, agora, no nosso século, vai mudar a paisagem étnica social. E aí eu explico essa mudança, eu explicaria essa mudança, logicamente, dentro do desenvolvimento, dizendo que vai vir muito europeu devido à crise, mas também temos que estar atentos aos países pobres que são nossos vizinhos, que também o Brasil, tendo em vista esse desenvolvimento econômico, também atrairá essa galera, blá 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 blá, né? Então a introdução basicamente ficou essa: o movimento imigratório no Brasil neste século mudará em muito a paisagem étnica do país em razão das inúmeras mudanças econômicas ocorridas nos últimos anos. De maneira breve, você põe isso no papel, você pondo isso no texto, isso dá 2 linhas, no máximo, certo? Tema de 2013, olha lá. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Acho que uns 2 anos antes, um ano antes, o governo havia aprovado uma lei em que as pessoas seriam obrigadas a fazer o exame lá do bafômetro, e caso se recusassem, elas poderiam ser conduzidas à delegacia. Isso vai contra uma legislação vigente na qual você não pode produzir provas contra si mesmo. Isso causou uma certa polêmica no Brasil, no país naquela época, quando surgiu isso. Porém, em 2013, o governo os examinadores do Enem apostaram nessa discussão quanto à implantação da lei seca, né? Aí o que eu falo para vocês, lembra que eu disse que quando você vai fazer a apresentação do texto, quando você vai fazer a introdução, você tem 2 teses possíveis, ou você é contra, ou você é a favor, ou você é isso e aquilo? Nesse caso, meu querido, você só tem uma tese possível, que é o lance de você ser a favor disso. Peraí, eu sou a favor da lei seca? Primeira coisa, o tema não é a lei seca. O tema é os efeitos da implantação da lei seca. Reparou no detalhe? Não está falando sobre lei seca. Então, muita atenção ao tema, meu querido, minha querida. Leia, porque isso aqui já causou confusão em outros que eu já vou explicar para você. Nesse lance aqui da lei seca, o tema era os efeitos da implantação. Então você tinha que discutir os seus efeitos, né, da implantação da lei, não a lei em si. Beleza. Possível introdução. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil foram extremamente benéficos, no sentido de coibir, olha que palavra sensacional, coibir, já vou pôr aqui na legenda o significado disso, o grave quadro de acidentes de trânsito no país. Olha que introdução linda, você chorou aí. Pegue o lenço, enxugue as lágrimas e vamos repetir. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil foram extremamente benéficos no sentido de coibir o grave quadro de acidentes de trânsito no país. Linda introdução, perfeita introdução. Você já se posicionou, o resto agora fica para os argumentos, beleza? Tema de 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Era um tema, né, que discutia, que pedia ao aluno para posicionar-se diante da questão da publicidade infantil, seus efeitos, seus aspectos positivos e negativos. Ótimo. A introdução aqui poderia ser da seguinte forma: a publicidade infantil no Brasil é hoje um sério problema a ser solucionado. Haja vista, olha que expressão chique, hein? Haja vista, já vou pôr aqui embaixo o significado como você usa isso. Haja vista a enorme influência, muitas vezes negativa, que ela exerce sobre as crianças. A publicidade infantil no Brasil é hoje um sério problema a ser solucionado, haja vista a enorme influência, muitas vezes negativa, que ela exerce sobre as crianças. Que introdução, hein? Você gostou, eu gostei, o corretor adoraria, certo? Porque ela já marca a minha posição, facilita na hora que o cara vai corrigir, ele verificar se você está sustentando isso, e aí o negócio vai que vai, beleza? Nada melhor do que você começar uma redação com o pé direito, beleza? Vamos continuar aqui. Em 2015, outro tema pegadinha, tinha um detalhe nele, que era a questão, né, o lance foi:
A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muita gente naquela ocasião escreveu-se meramente sobre a questão da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Só que não era esse a questão. A questão era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O que isso quer dizer? Por que ainda ela persiste? Por que continua? Ela continua? Enfim, era o que era para ser discutido. Então o que nós temos aqui? Como poderia ser? É paradoxal. Gostou da palavra, hein? Paradoxal. Lá vai o significado aí embaixo. É paradoxal que em pleno século XXI ainda existam casos de violência contra a mulher no Brasil. Diante de tal cenário, surge a necessidade de várias medidas nesse sentido. Que introdução, hein? Resumida, direta, ao ponto, facilitando a correção, facilitando a leitura. Quais necessidades são essas? O que poderia ser feito? Ótimo, isso é para outra parte, isso é para argumentação. Por último, o tema do ano passado, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Você tem aí um exemplo de introdução, que seria os inúmeros exemplos de intolerância religiosa no Brasil, faz com que surja a necessidade de buscar alternativas e caminhos para que esse mal se extinga no país. Gostaram? Os inúmeros exemplos de intolerância religiosa no Brasil faz com que surja a necessidade de buscar alternativas e caminhos para que esse mal se extinga no país. Acabou a introdução. Vamos para o segundo parágrafo, vamos começar o percurso histórico. Né? É outro assunto. Hoje, agora nessa aula estamos falando sobre introdução. Eu disse no início que eu daria duas dicas, né? A primeira foi essa que eu disse, você fazer a introdução algo simples e breve. Outra dica que eu dou para quem tem dificuldade em começar uma redação é transformar o tema numa pergunta. Mas como eu faço isso? Primeira coisa, você não vai escrever a pergunta na redação, né? Não me ferra a vida. Não me ferra nem ferra você mesmo na hora de fazer lá o negócio. Você formula a pergunta na sua cabeça e inicia o texto respondendo a esta pergunta. Gostaram? Querem ver como faz isso? Eu mostro. Olha só. Tema 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Aí eu formulo uma pergunta. Qual a tendência do movimento imigratório para o Brasil? Existe uma tendência? Qual seria essa? É o tema. É a tese que você vai apresentar. Quer ver outra? 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Quais os efeitos da implantação da lei seca no Brasil? E aí eu começo a redação. Os efeitos da implantação da lei seca foram altamente benéficos a toda a sociedade. Haja vista os inúmeros acidentes de trânsito tendo como protagonista a presença do álcool. Viu como facilitou? Eu formulo uma pergunta e eu inicio, pergunta para mim, eu anoto lá num cantinho essa pergunta que tem a ver com o tema, e eu inicio a redação respondendo a essa pergunta. Não tem maneira melhor de começar, cara. Você vai fazer uma bela introdução, para não dizer outra coisa. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade infantil no Brasil é um problema? Pergunta. E aí eu inicio respondendo a pergunta. Onde estamos? A publicidade infantil no Brasil tornou-se um sério problema no país, devido à sua forte influência em um público muito vulnerável. Introdução curta, direta. Como que eu fiz essa introdução? Respondendo a um questionamento que eu mesmo fiz diante do tema. Eu transformo o tema numa pergunta e inicio a redação respondendo a essa pergunta. Beleza? Tema de 2015. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Qual seria a questão aqui? Qual seria a dúvida? A violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira? Olha aí. E aí você responde a pergunta, iniciando sua redação. É paradoxal que em pleno século XXI ainda existam casos de violência contra a mulher na sociedade brasileira, o que faz com que medidas sejam feitas no sentido de coibir esse mal. Beleza? Por último, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tema de 2016, do ano passado do Enem. Aí você faz uma perguntinha, existem caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil? Aí você responde, começa a sua redação. Há inúmeros caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Bastam medidas que coíbam de forma efetiva este mal. Galera, vocês viram como é fácil e possível fazer uma senhora introdução na redação? E eu a garanto aos senhores e às senhoras.
Quando você faz uma bela introdução, você já nutre, você já faz com que o corretor tenha uma boa expectativa com relação ao seu texto, certo? É um cartão de visitas, cara. Imagina uma pessoa que chega bem vestida, uma pessoa que chega falando bem no lugar, né? Ela alimenta uma expectativa no interlocutor. O corretor da redação é seu interlocutor. Faça com que ele tenha uma boa expectativa com relação ao seu texto. E fazendo uma boa introdução, você consegue fazer isso. Beleza? Galera, tá aqui novamente embaixo o e-mail de contato para sugestões, críticas, você tirar dúvida, eu respondo a você, ou você sugerir temas a serem trabalhados. Certo? Essa foi a nossa primeira aula, uma aula de como se fazer a introdução da redação. Na nossa próxima aula, que vão ser divididas em duas, nós vamos falar sobre a argumentação, seus vários aspectos, como isso pode ser utilizado, questão do percurso histórico, a questão de argumento de autoridade, argumento de prova concreta e uma série de coisas que vão fazer a diferença na sua redação. Tudo bem? Dá um like, dá um likezinho aí, um joinha, recomende o vídeo aí pra galera. Se foi útil, aprove. Se foi inútil, me escreva me xingando, beleza? E até a próxima. Saudações!